Glória a Deus. Quem está feliz, dá um glória a Deus aí. Pode se assentar, fica à vontade. A palavra que Deus colocou no meu coração está lá em Juízes, capítulo 1. Juízes capítulo 1. Aproveitar para avisar a igreja que hoje à noite eu e a Ana não estaremos no culto. Está ministrando uma outra igreja lá em Santo Amaro. Uma igreja que eu creio que até possa ser conhecida de alguns, né? Do falecido Bispo Paulo Moura. É um homem de Deus, né? Deixou um legado aí sobre essa terra. E é um colega, né, um amigo da família. E alguns dias atrás aí a esposa que está com esse desafio, né, de continuar tocando na igreja, entrou em contato, nos fez o convite. Para nós vai ser uma alegria também servir lá. Então deixar avisado, porque muitas vezes os irmãos só não vê a cara do pastor aqui e pensam que o pastor foi no cinema dar uma volta. Embora não é pecado, né? Mas é importante a gente sempre lembrar, então estejam orando por nós. Vamos estar indo lá lançar a semente da palavra. Amém? Quem foi achando aí, já achou? Juízes capítulo 1, dá um sinal, dá um glória a Deus. Você veio ouvir a palavra, fala amém. Você veio conversar, fala aleluia. Vocês estão ligeiros. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Vocês estão me ouvindo bem? Não? Senti que mudou aqui o microfone. Tá baixo? Vou pegar outro. Glória a Deus. Não, só pra mim. Dá uma regulada aí pra nave. Dá um glória a Deus aí, irmão. Som, 1, 2, teste. Aqui tá melhor? Tá melhor? Obrigado. Então, Juízes capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. E disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Essa passagem, vamos começar do início, né? Está falando assim, ó, depois da morte de Josué. A gente sabe que o livro de Josué também começa dizendo, né, depois da morte de Moisés. E Deus tinha uma promessa sobre o povo dele.
a respeito da terra, terra prometida. Canaã, terra que mana leite e mel, né? E essa promessa já vinha antes mesmo de Moisés. Abraão tinha recebido essa promessa, ele entra na terra, depois ele acaba saindo, seu filho Jacó também sai, né? José volta a morar ao Egito, e aí toda a família ali, todo o povo começa a voltar a morar no Egito, e é uma batalha. Deus dá a terra, põe lá dentro, daqui a pouco a gente mesmo toma a decisão e sai. Por exemplo, Abraão foi assim, quando ele chega na terra, a Bíblia diz que teve fome, a terra tinha fome. E aí ele pega e desce para o Egito, ou seja, a fome da terra, ele chegou na terra prometida, mas naquela terra tinha fome. E aí então ele decide descer ao Egito. Então, com isso a gente entende, começa a trazer para a nossa vida e perceber que muitas coisas que Deus nos promete, nem tudo Ele vai nos dar tudo assim de cara. Sabe? Você vai pisar na terra que Ele prometeu, e Ele sendo Deus para te dar a terra mais frutífera, muitas vezes Ele pode te dar uma terra que tem fome. Por que que Deus faz essas coisas? Eu fico maluco com isso. Será que sou eu? Ele promete para Abraão filho, e para o cara gerar é uma batalha, meu irmão. E Deus gosta de fazer assim, porque sempre que Deus libera uma promessa sobre a nossa vida, Ele gera assim um buraco dentro da gente. Sabe, um anseio de viver aquilo. E isso nos impulsiona. Muitas vezes a gente chega na terra, tem fome. E isso nos impulsiona, porque a ideia de Deus é nos impulsionar a caminhar por fé. Abraão era o pai da fé. Eu gosto de falar, a fé nasceu no homem, não. Mas ele foi a representação, Deus pôde olhar para ele e dizer. Mas não foi fácil. Quantos lembram? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Não é fácil, meu irmão. Eu, em 2019, recebi a missão de sair de Santo André e vir para Santana. Sabendo onde eu ia vir. Já não foi fácil? Imagina sem saber. Deixar a família. E o meu ainda que está do lado, 16 quilômetros daqui. Abraão não podia nem medir e saber. Está entendendo? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Não consigo nem calcular se vale a pena ou não. Abraão, pai da fé, ele pega e sai. Esse cara é um exemplo para nós. Por isso que a Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado por justiça. O cara que caminhava pela fé. Agora não foi fácil chegar lá. Porque para que Deus possa olhar e dizer que você é alguém cheio de fé, vai ter desafios no meio do caminho, vai ter muito convite, abrir mão de muita coisa. E Deus tinha dado uma promessa que Ele seria pai de multidões. Estou só construindo a introdução, a gente já entra no texto. Estou perdido não, pode ficar tranquilo. Mas intercede por mim aí, que a cabeça às vezes não ajuda. Então, Abraão tinha uma promessa, vou ser pai de multidões. Só que ele olha para ele, avançado em idade, olha para a mulher também, a mulher estéril. Como que vai ser isso? Até que vem a sugestão, se deita com a serva, né? E muitas vezes a gente acha que precisa dar uma mãozinha para Deus fazer as coisas, né? Foi uma decisão errada. E você sabe que quando ele sai da terra, rumo a Canaã, antes deles saírem da terra, o irmão de Abraão, chamado Arã, ele morre no meio do caminho. O irmão de Abraão, Arã, morre no meio do caminho. E Abraão está indo junto com o pai dele. Eles chegam numa terra, no meio do caminho, que chamava Arã. E ali eles param e não conseguem avançar. E o pai de Abraão morre nessa terra, chamada Arã.
E um dia o Espírito Santo me ensinou que se a gente não conseguir na nossa vida enterrar aquilo que já morreu, a gente não vai avançar, por mais que seja doloroso. Porque imagina, o pai perde um filho chamado Arã, ele chega numa terra chamada Arã, se eu não tiver curado a respeito disso, eu paraliso. Eu não avanço. E ele para ali, não consegue avançar, e o pai de então Abraão morre, porque não soube lidar, morre naquela terra, sem chegar a Canaã, morre naquela terra, porque não soube lidar com os conflitos da vida. Só que a vida, eu costumo falar que o evangelho é um convite para a gente morrer. Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga. Morrer para nós mesmos, morrer para o nosso eu. E Abraão pôde ser chamado de pai da fé, porque ele estava disposto a morrer para tudo isso. Então, ele se apega, a Bíblia diz que ele continua a caminhada, a trajetória. E quando Deus aparece para ele, fala assim, ó, é para largar tudo. A família, a casa, a parentela. Só que ele leva Ló. E Ló é o sobrinho dele, é o filho de Arã. E se a gente conhece a história, no meio do caminho, Deus vai pedir para que eles venham se separar. Que é aquele momento que Abraão olha para Ló e fala assim, pode escolher. Aí Ló olha para a campina, terra verde, bonitinho, cheio de árvore frutífera. Eu vou para lá. E Abraão vai para o outro lado, uma terra seca. Né? Agora, essa é o que a Bíblia nos instrui e é o que de fato aconteceu. Mas eu quero trazer um entendimento para a sua vida. Imagina que houve uma conversa entre os dois. E aí o sobrinho diz assim, não, o Senhor é que recebeu a promessa, o Senhor é que recebeu o chamado, escolhe você. E aí eu vejo como se Abraão estivesse olhando para ele falando assim, não, pode escolher você, porque eu já não tenho mais escolha. Porque quem escolhe por Cristo, meu irmão, não tem mais escolha. Por isso que Paulo diz, né, que eu me fiz escravo. Quem escolhe por Cristo não tem mais escolha. A gente só tem um destino: viver para agradar o coração do Mestre. Pode escolher. A gente sabe que a promessa de Deus era uma terra que manava leite e mel. E a gente leu aqui, né, na quarta-feira, Cantares 4:11, diz que mel e leite estão debaixo da língua. Cantares é um livro poético que está falando do marido e a esposa, e ali está falando de Cristo e a igreja. E é Cristo falando para a igreja, debaixo da língua tem leite e mel. Deus promete uma terra que mana leite e mel. Muitas vezes a gente vai chegar lá e tem fome. Só que Deus está falando, debaixo da tua língua, na sua boca, tem leite e mel. Abre tua boca e declara. Abre sua boca e fala. Foi a palavra de quarta-feira. Deus olhou, o mundo era sem forma, vazio, tinha abismo, trevas. Aí ele abre a boca e fala, não aquilo que ele via, aquilo que ele queria ver. Haja luz. E houve luz. Então, meu irmão, quando Deus te prometeu uma coisa, você chegar num lugar diferente daquilo que Ele falou, abre sua boca e declara. Porque leite e mel está debaixo da tua língua, meu irmão. Está debaixo, está dentro da boca da igreja. Só que não foi fácil, porque ele adotou Ló. Ele adotou Ló, porque não podia gerar, se apegou àquele menino. E Deus está falando, vocês vão ter que se apartar. É a difícil decisão. Então vai para o seu canto, eu vou para o meu. Aí ele vai, no meio do caminho, aquele erro, se deita com Agar, gera Ismael. Se apega àquele menino até o momento que Deus fala assim, sabe Ismael? E aí eu vejo Abraão falando, não, Deus, já deixei a terra, a casa, a parentela. Já deixei Ló, Ismael também. E Deus, deixa aí Ló. Deixa aí Ismael. Abraão, deixa aí Ismael. Aí ele vai e deixa. Até que chega um momento que a gente sabe, no meio do caminho ali,
Antes mesmo de Ismael partir, Isaac já havia sido gerado, e Isaac era o filho, né, do amor. Por isso que quando Deus pede Isaac para Abraão, ele fala assim: dá o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas. Só que não era o único, ele tinha Ismael. Só que Isaac tinha um lugar no coração de Abraão, né? E Deus fala assim: é aquele. Porque se ele falar, entrega seu filho, meu, coitado de Ismael, meu irmão. Deus é preciso. Teu único filho, aquele a quem você ama. Aquele que veio da tua esposa, que é fruto da tua aliança. É esse filho que você vai entregar. Agora imagina, o cara passar por esses níveis, deixar a casa, a parentela, a cidade. Aí tem uma promessa de Deus que vai ser pai de multidões, não gera, se apega ao sobrinho, Deus aparece e fala assim: deixa aí o sobrinho. Aí gera um com a escrava, ele fala: não, deixa aí esse também. Aí nesse momento a gente fala assim, eu vejo Deus falando com Abraão: e aí, Abraão, tá tudo bem? Não, tá bem. Eu achei que ia ser difícil, mas tô aqui, tô vivo, tô respirando. Venceu, venci. Superou, superei. Achei que era impossível deixar a terra, deixei. Achei que era impossível deixar a casa, deixei. Os pais, a parentela, deixei. Achei que era impossível deixar o sobrinho, superei. Ismael, achei que ia ser impossível, consegui. Estou me sentindo um anjo. Deus está gerando em mim uma fé inabalável. Aí Deus fala assim: então, sabe, Isaac, você está se sentindo pronto, Abraão? Estou me sentindo pronto. Sabe, Isaac, meu Deus, não brinca. Isaac também. Isaac também. E aí ele pega e está disposto. Pega o filho, pega o machado, a lenha, começa a subir um monte. E cada passo que ele dava, na direção no cume do monte, ele estava dizendo para Deus, para os anjos, para ele mesmo, estava decidido que ia passar por cima do amor ao próprio filho, porque tinha algo acima, que era o amor a Deus. Ele estava decidido. E quando a gente lê, a gente vê, cada passo que ele dava, ele não ia voltar atrás, não ia retroceder. Tanto que dizem que ele não falou nem para a esposa, que era para a esposa não convencer. Porque se a mãe fica ouvindo um negócio desse: onde você vai, Abraão? Estou indo lá sacrificar Isaac, tá maluco. Ela já ia amarrar ele numa árvore, daqui você não sai. Sacrifica você, mas meu filho fica aqui, é a verdade. Só que então, por que Abraão pôde ser chamado pai da fé? Pelo tanto das coisas que ele se posicionou e aceitou se desprender. Porque, meu irmão, eu gosto de falar sobre isso. A fé para conquistar é linda, todo mundo tem. Agora é a fé para entregar. Deus quer gerar em nós uma fé inabalável. Por isso que você até hoje é convidado a entregar muita coisa na sua vida. Deus quer construir uma fé gigante dentro de você. E aí muitos chegam para mim e perguntam: qual que é o seu Isaac? Aí eu falo assim: Abraão voltou com o dele. Abraão voltou com o dele. Deus vai dar um jeito. Mas tem tantas coisas na nossa vida que Deus pede de fato, nós precisamos entregar. Quando Abraão foi para sacrificar, um anjo aparece e fala assim: não faça isso. Por quê? Deus não queria Isaac. Abraão estava disposto a fazer. Aí o anjo aparece e fala: não faça isso. Deus queria o coração de Abraão. Quando Abraão levanta aquele cutelo e vai para sacrificar o próprio filho, é Deus aparecendo e falando assim: não era sobre Isaac, era sobre o seu coração. E eu vi que você entregou
para mim é suficiente. Tem um cordeiro já. Tem um cordeiro já. Que é o plano. O cordeiro é Cristo. Por isso os sacrifícios da nossa vida não é para nos salvar. Já houve o sacrifício de Cristo que nos salva. O sacrifício da nossa vida é para que a gente possa mostrar para Deus e para nós mesmos, né, que Deus já sabe de tudo. É que o nosso coração é dele. O nosso coração é do Senhor. E aquele povo, através de José que governou poderosamente o Egito, a família vai entrar dentro da terra, o faraó morre, o novo rei da terra não sabia nada a respeito, começa a subjugar aquele povo, e aquele povo cresce debaixo de um jugo de escravidão, clamando por libertação. E eu gosto de falar sobre isso. Alguns já ouviram 1000 vezes isso aí. Mas eu gosto de falar porque se tiver um aqui que não ouviu, essa palavra para você. O povo no Egito estava clamando a Deus por libertação. Não via nada acontecer. Mas enquanto clamavam, uma sarça começou a queimar lá no deserto em Midian. Então, meu irmão, continue clamando. Que ainda que seus olhos não veem nada, uma sarça pode queimar, começar a arder, queimar em algum lugar. Deus vai trazer a resposta sobre sua vida. Aquela sarça fala com Moisés. Moisés então abraça o propósito, volta para a terra, liberta o povo. E o povo está indo o quê? Rumo àquela terra prometida para Abraão. E eles vão lá. E Moisés morre no meio do caminho. E aí o povo fica sem chão. E você vê que do mesmo jeito que Deus vai tirando as coisas de Abraão, para que ele possa crescer na fé, também o povo da mesma forma, Deus vai e tira Moisés. E agora, o que vamos fazer? Josué assume. E Deus fala, vou ser contigo assim como fui com Moisés. Josué assume, só que assim, Moisés tira o povo da terra do Egito. Mas não introduziu ainda na terra prometida. Agora Josué vai pegar na espada, vai conduzir aquele povo em batalha. E começa a batalhar e flui muito bem. Vence a primeira terra, a segunda dá uma vacilada, mas depois vence. E vai avançando e vai avançando. E muitas vezes quando a gente está acostumado a caminhar com os Moisés da nossa vida, que cada um pode ser um, e o Espírito Santo vai dar revelação, entendimento sobre aquilo que foi base, estrutura para você. E Deus tirou. Assim como foi pedindo para Abraão entregar, o povo está olhando para Moisés, a única esperança, ele tira Moisés. Aí o povo começa a se acostumar com Josué, e a única esperança, e Deus vai e tira Josué. E Deus faz essas coisas mesmo. Que é para mostrar para nós que a gente não precisa de nada aqui sobre essa terra, meu. Tudo que a gente precisa é do Senhor. Se você tem o Senhor, você tem tudo que você precisa. Se você tem Deus na sua vida, você tem tudo que precisa. Você não precisa de Moisés, não precisa de Josué. Você está entendendo? E é o texto que a gente leu depois da morte de Josué. E aí eu posso ver o povo assim. Já foi difícil superar a morte de Moisés que nos tirou. Porque Deus tem um Moisés que nos tira do Egito. E Deus tem um Josué que nos empurra para as batalhas. Só que agora Deus tira o Josué também. E talvez um de nós aqui nessa manhã está com essa sensação. Porque eu olho, Deus tirou Moisés. Eu olho, Deus tirou Josué. Só que eu olho para a promessa e a terra não está toda conquistada. Ainda tem batalha que precisa ser vencida. Quantos aqui nessa manhã ainda tem batalha que precisa ser vencida? Meu? Essa palavra está falando com a gente. E muitas vezes a gente acha que depende de algumas coisas aqui nessa terra. E Deus vem tirando tudo isso para sobrar aquilo que realmente importa. É mostrar, se você tiver a minha presença na sua vida, se você tiver a minha palavra. E aí eles fazem uma pergunta diante da morte de Josué. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar? Aí vem a resposta do Senhor. Judá subirá. E eis que entreguei. Né?
nas suas mãos a terra. E eu falo sobre isso também, que Deus, Ele fala assim, a terra já é sua, já te entreguei. Só que a gente olha e tem batalha ainda. Ele fala assim, ó, não fala eu vou te entregar, ele fala eu já te entreguei. Só que a gente olha e ainda tem muita coisa para vencer. Só que ele já falou que sobre si ele levou a dor, a enfermidade, mas meu irmão, eu tô com uma dor no joelho. Tá entendendo? E Deus já tem uma palavra, eu já te dei. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Só que a gente olha e o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A gente olha e falta tanta coisa. Não é? E a palavra de Deus está falando, não vai faltar nada. Aliás, esse versículo, você sabe que a palavra nada, na verdade é não? O original do texto não é a palavra foi traduzida por nada. Mas o original do texto a palavra é não, a palavra correta é não. A palavra é o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não me faltará quem? O Senhor. Por isso que ele fala, ainda que eu ande pelo vale de sombras da morte, Ele, o Senhor, vai me livrar. Então não está falando que não vai faltar nada. Eu não conheço você, mas conheço a vida. Na vida falta muita coisa, não é verdade? Mas o que não pode faltar é o Senhor na minha vida. Por isso que Ele é o meu pastor e não me faltará. E agora? Como é que vai fazer sem Moisés, sem Josué? Esse relógio é mentira, né? Vocês estão acelerando isso aí, não é possível. Como que vamos fazer, Mateus? Sem Moisés e sem Josué agora? Eu achei que da morte eles não iam escapar. Em algum momento eles iam morrer. Só que eu achei que a terra ia ficar toda conquistada. Como que a gente faz agora? Aí Deus aparece para nós e está falando assim, ó, sobe Judá. Judá significa louvor. E Deus está falando que se você tomar uma posição de adorador, se você louvar o Senhor, Deus, tem muita guerra, tem muita batalha, louva. Judá sobe primeiro, louvor sobe primeiro. Se a gente descuidar, o que sobe primeiro? A murmuração. E a murmuração já é uma barreira para a gente conquistar. E Deus está falando para nós. Sabe a murmuração? Cala. Mas não é que a sua boca não precisa ser usada não, ela é uma ferramenta. Abre a boca e me adora. Em meio a essa batalha. Os meninos têm essa mania de perguntar qual é o tema da mensagem, eu nunca sei. Eu falei, coloca aí, adoração é a chave da vitória. Abre sua boca e louva ao Senhor, meu irmão. Adora Ele. Mas tá difícil, adora Ele. Adora o Senhor. Que Ele tá só de lá de cima vendo. Quem em meio às lutas tem força para adorar. E quem ele vê que no meio da batalha tem força para adorar, ele fala, esse aí já entendeu tudo. Vai lá, anjo. Leva a bênção dele. Judá sobe primeiro, o louvor precisa subir primeiro, meu irmão. E o louvor é inteligente. Eu não vou subir sozinho, ele olha para Simeão, que significa ouvinte, ou aquele que ouve. E ele está falando, se numa vida de louvor e adoração, você se aliar a uma vida de quem ouve a voz de Deus, de quem ouve a palavra, pode subir, meu irmão. Pode subir, que não vai ter terra que você ainda não possuiu, que você vai deixar de possuir. Judá significa louvor, Simeão significa ouvinte, ou aquele que ouve. Agora eu vou te falar uma coisa. A gente está aqui nessa manhã, ouvindo a palavra de Deus. Se a gente sair daqui louvando... Não é verdade? Se a gente sair daqui louvando, meu irmão. Eu sei que eu vim aqui para alguém nessa manhã. Minha cama estava tão gostosa, eu não saí de lá à toa.
É palavra de Deus para sua vida, meu irmão. Para de murmurar. Louva o Senhor, porque a terra já é sua. Ele só quer o seu coração inteiro para Ele. A terra já é sua. Ele falou, eu já dei, já entreguei, já. Nas suas mãos. Mas eu não estou vendo então, mas a gente não caminha por aquilo que a gente vê. Você sabe que Jó, Deus tirou tudo dele, né? Deus tirou tudo de Jó. Colocou uma doença, ele ficou leproso, como lepra. Você sabe que a lepra rouba a sensibilidade da pele, do corpo. Você está num lugar quente, o seu corpo, pela sensibilidade, te avisa, sai daqui, senão você, a temperatura está aquecendo, vai morrer queimado, sai daqui. Está num lugar gelado, sai daqui. Teu corpo, a sensibilidade avisa, sai daqui. Você não está entendendo, põe uma blusa, faz alguma coisa, mas se protege. O leproso não tem isso. Você pode matar ele queimado, ele morre olhando para você assim. Não sente nada. Perde a sensibilidade do corpo. E Moisés e Jó tá nessa situação, meu. Depois de tantas vozes que ele ouviu, né? Vem um e diz assim que os filhos morreram, né? Primeiro o gado, perdeu todo o gado, todo o bem, morreu. As casas que tinha, o vento vem, derruba, mata os filhos, perde tudo. Perde tudo, está doente, leproso, jogado assim numa vala, numa cova. E aí a Bíblia diz que vem um vento. Um vento vem e sopra ali. E o vento você não vê. E Jó, na condição dele, leproso, o vento também não podia sentir. Só que a Bíblia diz que ele ouviu o vento. Ele ouviu o vento. E o segredo está em ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer vir aqui e ver e sentir, Deus está falando, não, escuta. 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 Escuta a palavra de Deus. Não esse pastor aqui, eu não tenho nada para te oferecer, meu irmão. Mas tem um Espírito Santo que habita dentro de mim, que eu sei, que tem uma palavra para a sua vida. Ele tem uma palavra para a sua vida. Aí tem que acelerar, porque esse relógio aí tá de sacanagem. Eles chegam lá, fere 10.000 homens, aí o rei daquela terra foge, eles vão atrás. Vem sobre aquele rei, Adoni-Bezeque, eles cortam os polegares das mãos e dos pés. E aí aquele rei fala assim, assim como eu fiz a 70 reis, Deus também fez a mim. Então como eu fiz, Deus também me pagou. Cortava o dedo, o polegar da mão e do pé e colocava para comer debaixo da mesa daquele homem que era um inimigo. E aí eu vou acelerar aqui. Imagina a sua mão aqui sem o polegar. Porque era isso que aquele rei fazia, aquele inimigo fazia. E é isso que o inimigo quer fazer com a gente. Imagina o seu pé sem o polegar. Né? O pé sem o polegar rouba de nós o equilíbrio. E até que você possa encontrar algo, que você possa ainda caminhar, mas é o dedo mais forte ali do pé. Você não avança muito. E os inimigos se levantam contra a nossa vida, nos roubando, tentando nos roubar equilíbrio e a condição de avançar, e se não, de não avançar muito longe. Não vai, pode ir, mas não chega muito longe. Polegar das mãos, você perde, aqui falando no contexto, principalmente a habilidade de empunhar uma espada. Que a gente está aqui, está em batalha. E o inimigo quer se levantar contra nós, o que? Tirando a coragem e a ousadia de enfrentar, de batalhar, de guerrear. O polegar também é o dedo que, na ausência do seio da mãe,
a gente bota na boca. O polegar nos rouba a ideia de que somos amados, de que tem alguém que se preocupa com nós, que nos nutre, que nos alimenta. Só alguns exemplos sobre o polegar. O polegar também é o dedo mais usado para pôr a digital. Está falando de identidade. E o inimigo também quer roubar de nós a identidade. E era assim que acontecia normalmente. E agora Josué morreu. E Deus está falando para nós que a batalha que está por vir não é fácil. Mas se você entrar num ambiente de louvor e adoração, continuar fiel, ouvindo a palavra de Deus, você tem o que precisa para vencer Adoni-Bezeque. Você tem o que precisa para vencer Adoni-Bezeque. Pode subir. Pode subir. A batalha não é fácil, não é fácil. Só que a terra, Deus já te deu. Vai ter uns inimigos no meio do caminho, porque Deus gosta de fazer assim. Ele não podia nos dar uma terra que não tinha ninguém sobre ela? Não é verdade? E na verdade, sabe que Ele dá uma terra que tem gigante dentro, meu. E os espias vão lá para ver aquela terra e 2 homens têm que sair carregando um cacho de uva. Tem noção? E fala assim, como que é o povo lá? Você é louco, a gente é como gafanhoto perto deles. Não dá para nós não. Ô Deus, tanta terra nesse mundo, você vai me dar uma que tem gigante morando? E Deus está falando assim, se você tiver uma vida de louvor, se você é alguém que dá ouvidos à palavra de Deus, você não sabe o gigante que habita dentro de você. Não tem gigante que vai te derrubar, meu irmão. Por isso eu poderia dar aquela terra vazia, para você poderia. Só que vamos deixar aquela terra para quem não tem condições de lutar. Você é um adorador. Você é alguém que ama a palavra de Deus. Então vou te colocar, vou te dar aquela terra que é difícil de conquistar. Para que você possa entender o Deus que você serve. Por isso que é tão difícil. Porque se fosse fácil, a gente ia sozinho. Deus está aparecendo para nós e está falando, até hoje, né? Ainda não conquistou a terra toda, ainda tem áreas que precisa. Eu sei. Até hoje, né? Não acabou as batalhas, ainda tem luta. Eu sei. Mas eu vim aqui para te lembrar que eu sou contigo. E que se você se posicionar e caminhar numa vida de louvor e adoração, de um homem e uma mulher que tem ouvidos à palavra de Deus, que ama a palavra, você vai possuir a terra. Você vai possuir a terra. Deus te prometeu tanta coisa e não te deu, para gerar em você esse desejo. Ele promete para Abraão um filho e não dá. E Abraão fica louco por aquilo. E é por isso que tem coisa que você fica maluco. Mas Deus nessa manhã veio te lembrar, eu já te dei. Larga essa murmuração. Volta a adorar. Eu sei que tem um adorador aí dentro. Volta a clamar, adorar o Senhor, louvar Ele. A Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que é a vez de comer, o que é a vez de beber. Né? Aí ele fala assim, olha para as aves, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro. E Deus o Pai a todas as alimenta. Não sois vós muito mais importante do que as aves? Só que você sabe o que a gente aprende com as aves? Elas acordam de manhã louvando ao Senhor. Olha para os lírios do campo. Nem Salomão se vestiu como um deles em toda a sua glória. O que a gente aprende com os lírios? Que logo cedo eles já exalam um bom perfume. E é por isso que a provisão vem. Não precisa semear, não precisa colher, não precisa juntar em celeiro. Precisa adorar o Senhor. A gente está aqui para adorar o Senhor. E as batalhas vêm para roubar de nós a adoração. E Deus está falando, não, você não entendeu nada.
A batalha é para tirar de você esse adorador que já está aí dentro. Meu irmão, 2023 é o ano desse adorador vir para fora, meu irmão. Eu sei que dá para adorar com mais intensidade. Eu sei que dá para adorar com mais constância. Para a gente finalizar. O dedo polegar é o dedo mais importante da mão. Eu sou meio doido, eu vou pro Google, eu pesquiso. Eu não sei nada sobre essas coisas, mas só uma informação. Já vira mensagem, meu irmão. Numa escala de mais importância, o polegar tem 20% de importância. O indicador tem 10% de importância. É 20 ou é 30? Já me perdi agora. Mas assim, esse é o mais importante, depois é esse. Depois é esse. Aí o do meio e o menos, assim, questão de mobilidade, tudo, função. O menos importante é justo o que a gente usa a aliança. Esse aqui é 13%, esse aqui é 7%, é o que eu lembro, eu não lembro o resto. Então a gente vinha assim, olhando, eu falei, então o mindinho é o menos importante? Não, vem vindo, aí chega aqui, esse é o menos importante. E aí depois o dedinho, o mindinho. E aí eu falando assim, poxa, o dedo da aliança que eu achava que era o mais importante, né? E aí a gente vai ver que numa situação de risco, onde uns dedos da mão é preciso ser tirado, os que eles escolhem então para amputar por conta disso, é o dedo anelar, o dedo da aliança. E aí olha só, o que eu fiquei pensando. Então se eu tiver aqui na minha mão, perder um dos 5 dedos, não vai ser o polegar, como a Dona Bezek fazia, mas vai ser o dedo anelar. E aí Deus pode até estar falando com a gente nessa manhã. Falando assim que é o dedo anelar, o dedo do compromisso, o dedo da aliança. Pode devolver para você o polegar. Que é o dedo que te permite empunhar a espada. Que te permite ir para as guerras. O dedo da aliança, do compromisso, devolve para você o dedo polegar. Devolve para você a identidade. Devolve para você o sentimento, a sensação de alguém que é amado, de que é nutrido, de que é alimentado. Então, meu irmão, 2023 é o ano de um compromisso com Deus acima de todas as coisas. E você vai ver você vencer sobre os seus medos, com muita coragem, com muita ousadia. A gente falou sobre isso, né? Deus chama Moisés e fala assim, joga, o que você tem na mão? Um bordão, joga na terra. E Deus muitas vezes está falando, o que você tem? Eu estou apegado com isso aqui, você não precisa de nada disso. Abre mão. Você não entendeu que tem um Deus acima? O que você tem na mão? Abre mão disso aí, Moisés. Fica olhando muito para você. Você tem um Deus sobre sua vida, meu. Ele joga no chão, vira uma serpente, ele começa a correr com medo. Deus fala assim, estende a mão e pega. E recebe essa palavra. Eu estou ministrando sobre isso aí, é que Deus está falando muito no meu coração esses dias sobre isso. Estende a mão sobre a serpente, pega pela cauda. Ele estende a mão, pega e vira um bordão de novo, um cajado. E aí Deus falou no meu coração, deixa Ele falar no seu também, que não importa o tamanho da serpente, do problema que se coloque diante de ti, na sua vida, sempre vai ter um lugar vulnerável que você consegue estender sua mão e vencer esses medos. Está falando, Moisés, é uma cobra, eu estou vendo, você está com medo, está correndo, mas você viu que tem uma cauda ali? E é Deus falando para nós, dá para você vencer esse desafio. Dá para você parar de correr, de fugir. Moisés fugiu de Faraó, da terra, fugiu da cobra, e Deus está falando, você vai fugir uma vida inteira. Se posiciona. Quando ele pega, se torna um cajado, um bordão. E Deus está falando, tá vendo? Faz como eu te falo.
e eu devolvo para você a autoridade. Faz como Deus te fala, meu irmão. E vê o bordão, o cajado da autoridade voltar sobre sua vida. Você foi feito para governar, para dominar. Quando Deus fez o homem, Ele falou o quê? Domine o homem sobre toda a terra. Você foi feito para dominar, meu irmão. Não é para ser dominado. E a gente é dominado por medo, por tanta coisa. Deus está falando, estende a mão. Pega. Vê a autoridade voltar sobre sua vida. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Tinha mais coisa para falar, mas vou deixar para o Roger à noite. Se coloque de pé. Permita com que o louvor suba primeiro. Essa semana tem problemas que te esperam. Como que você vai acordar na segunda-feira? Adorando ao Senhor. Louvando a Ele. Deus quer construir dentro de nós esse convite para entregar, abrir mão, sair de lugares, deixar pessoas. É um convite para a gente ir abandonando um pouco de nós mesmos. É difícil, dói. Abre mão. Avança. Abre mão, avança. Foram níveis. Abraão foi crescendo. E a Bíblia diz, lá em Hebreus, que quando de fato Abraão chegou na terra prometida, ele habitava com Isaac em tendas. Como alguém que só está de passagem. Imagina você chegar no lugar que Deus te prometeu e você não construir um lugar fixo. Essas coisas falam muito forte comigo, meu irmão. Deus me promete uma terra, agora eu cheguei. E a Bíblia diz que ele habitava em tendas. O que é a tenda? Eu construo ela aqui, amanhã se precisar eu construo ela ali. E amanhã se precisar, mesmo eu possuindo a terra prometida, eu até deixo a terra. Tem algo mais importante do que a terra prometida. Tem algo mais importante do que a terra prometida. Você sabe que aquilo que é mais importante na sua vida não é o destino, é a jornada. Moisés não chegou no destino, mas foi um grande homem, um baita exemplo. Quantos homens não chegaram no destino, mas souberam desfrutar da jornada? E mesmo sem chegar lá, continuaram louvando e adorando a Deus. Deus tem algo poderoso para te entregar, mas Ele está falando, enquanto não chega, adore. Enquanto não chega, adore, clame ao Senhor. A cada passo, adore. Você sabe que Moisés está no cume do monte falando com Deus. O povo está lá embaixo, 40 dias. Aí o povo fala assim, Arão, dá-nos Deus, porque a gente não sabe o que sucedeu com Moisés. Aí Arão vai, pega ouro, constrói um bezerro de ouro. Eles começam a adorar aquele bezerro, falando, aqui o Deus que nos tirou do Egito. Moisés está lá em cima, falando com Deus. Aí Deus aparece e fala assim, Moisés, teu povo se corrompeu. Eu vou matar todo mundo. E Moisés mesmo repreende Deus, fala assim, se arrepende, Deus, do mal que você disseste. Porque que vão dizer os inimigos? Tirou do Egito, né, por não haver sepultura, morreu todos no deserto. E aí a Bíblia diz que Deus se arrepende e não comete aquilo. Moisés começa a descer o monte. Essa palavra está no meu coração, nem a compartilhar, mas o Espírito Santo está. Ele desce, no meio do caminho ele encontra Josué. Aí Josué fala assim, Moisés, eu escuto alarido de guerra.
no arraial. Moisés olha para Josué e fala assim: não é alarido de guerra, porque não tem ninguém vencendo. Eu escuto barulho de música, canto, dança. Quando ele chega lá embaixo, ele vê o povo adorando o bezerro. E aí ele mesmo, aquilo que ele fala para Deus não fazer, ele mesmo pega e faz. Puxa uma espada, chama alguns, derruba os idólatras. Agora veja só, quando ele está descendo, Josué fala assim: eu escuto barulho de guerra. E Moisés fala: não tem ninguém vencendo. E esse que é aí que o inimigo quer nos enjaular, nos prender. Moisés fala assim: não tem ninguém vencendo, é só barulho de canto, música, dança, distração. E aí onde o inimigo quer nos enjaular e Deus está falando, Moisés está falando, o povo não está vencendo, o povo não está vencendo, só está se distraindo. E eu por muito tempo, meu irmão, caminhei com Cristo sem perceber que cada culto, cada reunião, cada GC, cada célula, cada evento era só uma distração. Ouvia a palavra, chegava em casa, continuava o mesmo homem. E quantos não são assim, a gente conhece. Homens que recebem a palavra de Deus, a preciosa palavra de Deus, chega em casa, ainda bate na esposa, ainda arruma confusão, desrespeita, não sabe lidar com os filhos. E é Moisés falando: não é barulho de guerra, é só de distração, porque não estão vencendo. Eles não estão vencendo. Eu, filho de pastor, ouvindo a palavra, chegava em casa, era o mesmo doido, maluco, que esmurrava tudo que via pela frente pelo fato de não agradar com alguma coisa. E eu achando que estava na guerra. E era como se Deus falasse: não é guerra, é só distração, porque não tem ninguém vencendo. Você não está vencendo. Você ouve a palavra, chega, é o mesmo homem. Você ouve a palavra, chega em casa, é a mesma mulher. Só que aquele que ouve e louva a Deus, pode empunhar a espada, pode voltar a vencer. Se em toda a sua caminhada com Cristo até aqui, você tem áreas na sua vida ainda que você olha: Deus, a promessa eu sei, mas a terra ainda falta parte. Deus está falando: entra numa vida de louvor, continua ouvindo a palavra, não desiste. Você vai conquistar essa terra que ainda falta. Você vai ser um marido melhor, uma mulher melhor, você vai ser um pai melhor, um filho melhor. E aí sim Deus pode olhar para nós e falar: agora sim, é barulho de guerra, porque estão vencendo, estão sendo transformados. Que possamos ser transformados pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos.